Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós faremos um programa em C++ que calcula o fatorial de um número fornecido pelo usuário. Bom, o fatorial de um número inteiro n é o produto de n por seus antecessores inteiros maiores que zero. E é representado por n seguido de uma exclamação. Aqui nós podemos ver alguns exemplos. Vamos ao programa então. Bom, aqui nós temos a primeira variável do tipo inteiro, chamada de num, vai ser o número fornecido pelo usuário. Aqui a variável do tipo inteiro fat, eu inicializei como 1, é o valor do fatorial. Eu inicializei como 1 porque se o usuário digitar 0, aí ele ainda vai conseguir retornar o valor do fatorial como 1. E se ele digitar alguma coisa diferente de 0, a gente vai usar esse valor do fatorial para multiplicar pelos antecessores desse número. Então tem que inicializar como 1, porque senão corre o risco de dar algum erro. Vamos imprimir alguma coisa na tela aqui. Calculadora de fatorial. Vou colocar aqui 2/n, e cada um desses /n aqui pula uma linha. O primeiro vai para a linha de baixo desse texto aqui, e o segundo para debaixo da que está embaixo desse texto. Então vai ter uma linha entre esse texto e o próximo, uma linha em branco. Imprimir outra coisa na tela aqui. Digite o número. Lembrando que não pode ter acento aqui em programas de console no C++, tá? Que dá erro. O console não consegue imprimir com acento. Então, aqui repare que nós não usamos nem o comando endl, nem o /n. Isso é porque nós não queremos pular a linha, porque agora vai vir a entrada do usuário. Esse comando aqui, ele pega a entrada do usuário e salva na variável num. E aí eu quero que o usuário digite ao lado desse texto aqui, por isso que eu não coloquei endl nem /n. Vamos criar um loop aqui agora para calcular o valor do fatorial. Então, inicializar aqui a variável auxiliar como 1. Aí, enquanto auxiliar for menor ou igual ao número fornecido pelo usuário, vai fazer o que a gente vai colocar dentro do loop. E aí toda vez que fizer, vai adicionar 1 ao valor da variável auxiliar, que eu chamei de aux. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: fatorial, não, peraí, fat, que é 1, é igual, que quando passar pelo loop pela primeira vez vai ser igual a 1, vai ser igual a fat, ela própria, vezes aux. Aí o que está acontecendo aqui? A variável fat é o valor do fatorial. Nós iniciamos ela como 1. Se o número digitado pelo usuário for 0, vai entrar aqui no loop. Aux já está sendo iniciado como 1. Aux menor ou igual a num, não vai nem passar pelo loop, porque não vai ser 0. Então já vai ter o valor do fatorial como 1, né? E se for qualquer número maior, ele vai toda vez fazer aqui, o valor do fatorial é igual ao valor do fatorial vezes a variável auxiliar. O que vai acontecer? Primeiro vai ser 1 é igual a 1 vezes 1. Aí se o número for maior que 1, se for 2, aí vai passar pelo loop de novo. 1 é igual a 1 vezes 2. E assim por diante. 2 é igual a 2 vezes 3. Assim nós vamos ter a variável fat com o valor certinho do fatorial. Então agora, passado o loop, nós podemos imprimir o valor na tela. O fatorial de... Aqui eu vou colocar para exibir o número que a pessoa digitou também. Fat.
Colocar aqui um IDL, salvar o programa, compilar. Vamos testar agora. Acabou a compilação. Vamos aqui iniciar sem depurar. Então, tá aqui, imprimiu na tela a calculadora de fatorial. Pulou duas linhas, né? Veio aqui para de baixo, pulou para a próxima, deixando uma linha inteira em branco entre calculadora de fatorial e digite o número como nós queríamos. Então, tá aqui um espaço para a gente digitar o número. Vamos digitar então 5. O fatorial de 5 é 120. Vamos ver. Tá aqui o fatorial de 5 é 120, certinho. Vamos iniciar o programa de novo. Testar quanto número 0. Vamos deixar com 0. Correto. 1 vai dar 1 também, tá certo. 2 tem que dar 2. Testar com 7 agora. 7 tem que dar 5040. Correto também. Testar de novo. 8. 8 vai dar... Vamos ver. Vamos conferir aqui. É 8 vezes 5040, né? Porque é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Deixa eu só tirar esse aqui. 8 vezes 5040. 40.320, correto também. Multiplicar esse número por 9 para obter o fatorial de 9. E vamos testar aqui o programa com 9 também. 9 362.880, correto. Bom, então a função para calcular o fatorial já está pronta. Só tem um problema aparente aqui nesse programa. O usuário consegue digitar um número só, aí o programa é encerrado. Ele tem que abrir o programa de novo se ele quiser digitar outro número. Então vamos corrigir isso para deixar o usuário calcular o fatorial de quantos números ele quiser. Então aqui criar outra variável do tipo char, chamada count. Vamos inicializar ela como S maiúsculo. Isso. Agora a parte que nós queremos repetir é essa aqui, né? Digite um número e calcular o fatorial e exibir o seu valor, né? Então vamos colocar dentro de um loop do. Aí eu vou estar usando o comando do while. Eu acho que eu ainda não usei ele aqui no canal, mas eu vou explicar. Vou colocar aqui count igual a S minúsculo ou count igual a S maiúsculo. Bom, o que vai acontecer aqui? Enquanto o valor da variável count for igual a S minúsculo ou S maiúsculo, eu coloquei minúsculo ou maiúsculo porque para o usuário poder digitar só um S e independente de ser minúsculo ou maiúsculo entender que ele quer continuar. Aí enquanto o valor dessa variável for S minúsculo ou S maiúsculo, ele vai repetir tudo que está aqui dentro do loop. Mas antes a gente tem que colocar aqui uma pergunta, né? A gente tem que perguntar se o usuário quer continuar. Vou colocar aqui 2/n para pular duas linhas e escrever aqui a pergunta: continuar. Vou colocar aqui entre colchetes as opções S/n. Vou colocar aqui um /n para pular uma linha. Eu quero que o usuário digite sua resposta embaixo disso. E aqui a entrada, receber a entrada do usuário, sem count. Aí o que vai acontecer?
Se o usuário digitar aqui, ó, primeiro ele vai digitar o número, né? Vai obter o valor do fatorial desse número, o programa vai perguntar se ele quer continuar ou não. Se ele digitar S maiúsculo ou minúsculo, ele vai conseguir usar o programa de novo. E de novo, quantas vezes ele quiser. Mas se ele digitar qualquer coisa diferente de S, não precisa nem ser o N não, pode ser qualquer coisa. Aí o programa vai encerrar. Uma maneira de contornar isso seria colocar aqui assim, diferente de N minúsculo ou diferente de N maiúsculo, porque aí só vai quebrar o loop e encerrar o programa quando o usuário digitar N. Mas ocorrem erros, né? O usuário pode digitar errado, então para não ficar repetindo o programa, não ficar repetindo muito, se o usuário quiser fechar, vamos deixar só igual a S, qualquer coisa diferente de S que o usuário digitar encerra o programa. Não tem muito problema com isso não. E a gente tem que mudar uma coisa aqui, porque está iniciando FAT como 1 aqui em cima, antes de entrar no loop. Quando entra no loop, depois de calcular o fatorial, vai salvar o valor do fatorial na variável FAT. Por exemplo, se o usuário digitou 5, vai salvar com FAT igual a 120. E aí, se o usuário quiser continuar, vai repetir o loop. E aí vai usar o valor de FAT, que agora não é mais 1, agora é 120, nesse exemplo. Entendeu? Então vai dar um valor errado. Então não vamos iniciar como 1 aqui em cima, vamos iniciar aqui no início do loop, FAT igual a 1. Toda vez que recomeçar o loop, vai atribuir o valor 1 à variável. Assim vai dar certo toda vez. Vamos testar o programa. Salvar, compilar. Pulou certinho, vamos iniciar o programa agora. Vamos testar, digite o número 5, vai dar 120, correto. Continuar, S. Sim, digite o número 2. Continuar, N. Encerrou o programa. Vamos mudar uma coisa aqui. Depois de receber a entrada do usuário, porque aqui, se vocês repararem, ele está recompilando, só um segundo. Mas depois do usuário digitar se quer continuar ou não, mais especificamente se ele digitar que quer continuar, ele só na linha de baixo já aparece para digitar o próximo número. Não fica muito agradável visualmente assim, né? Dificulta a leitura do programa. Então vamos colocar aqui Cout 2/N para fazer a mesma coisa que fez aqui, né? Deixar uma linha em branco entre a resposta do usuário e digite um número. Salvar, Ctrl Shift B para compilar. A ideia que eu estou usando é o Visual Studio Community 2019, tá? Só para deixar claro. Iniciar o programa aqui. Vou lá 7, vai dar 5040, continuar assim. O número 3, 6, correto. Continuar assim. Digite o número 14, vai dar um número gigante. Imagino que esteja correto, né? Se os outros também deram certo. Continuar. Agora eu vou... Quando a gente executou o programa antes, digitando N ele encerrou. Então vamos testar agora digitando alguma coisa que não seja nem S, nem N. Digitar o G. Encerrou o programa também. Então tá funcionando certinho. O programa é esse. Eu vou disponibilizar o código fonte no meu GitHub, tá? Quem quiser ter acesso. E foi isso o vídeo de hoje, pessoal. O programa tá pronto. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para eu gravar mais vídeos como esse. Até a próxima.